Oi! Estou aqui para transmitir paz, amor, sabedoria e conhecimento para vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês, vontade de abraçar, de apertar, de compartilhar informações, de fofocar, de rir de vocês, de brigar com vocês, dar carão, né? Eu também estou aqui em casa morrendo de saudade de vocês, querendo logo tá perto, né? Espero que esse momento de isolamento, de quarentena, sirva pra gente valorizar o convívio social, a escola, os amigos, pra gente ter um olhar bem diferente sobre a vida da gente, né? E bem melhor, certo? Beijos no coração de vocês e bora pro conteúdo, tá certo? Hoje eu preparei minha lousa, está aqui linda e maravilhosa, improvisada como sempre. E o conteúdo de hoje vai trabalhar redação e leitura de dois gêneros específicos, que é o conto e a crônica. Muitas vezes os alunos vão lá no Instagram me procurar: tia, esse texto aqui é conto ou é crônica? Como é que eu sei que é conto e como é que eu sei que é crônica? Tá certo? Mas antes da gente trabalhar as diferenças desses dois gêneros, é preciso a gente rever tipologias textuais narrativa. Tá certo? Pra gente rever. Vamos lembrar a estrutura de um texto narrativo. Primeiro, ele tem que ter enredo. E o que é o enredo? É justamente o desenvolvimento, a introdução do seu texto, o clímax da sua história e o desfecho da sua história. Tá certo? Depois, a gente precisa de personagens, né? Então, enredo e personagem, né? Quem participa da história, quem é o personagem principal. Depois nós temos que saber o espaço, onde acontece essa história. Depois, o tempo, em que momento aconteceu aquela história. Depois nós precisamos saber o narrador, se ele é observador, só conta o que ele vê, se ele é personagem, se ele faz parte da história. Então é preciso a gente perceber essas informações dentro da estrutura narrativa, certo? Deu para relembrar? Espero que sim. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Quais são os gêneros textuais que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar os gêneros textuais conto e crônica, tá certo? O que acontece? Muitas vezes os alunos têm dificuldade de perceber a diferença entre esses dois gêneros. Por quê? Vou pegar minha régua, com licença, tá procurando ela. Por que a gente tem dificuldade de reconhecer se é conto ou se é crônica? Primeiramente, ambos os gêneros textuais têm narrativas curtas, pequenas, o que faz a gente confundir. Porque quando a gente vê um romance, o romance é longo, rico em páginas, né? Ele é bastante rico de informação, de detalhes, né? E aí a gente se depara com um gênero que é curto e a gente fica sem saber se é conto ou se é crônica, né? Quando ele é composto de diálogo, e aí vem a dúvida, poxa, de novo, se é conto ou se é crônica, né? Então a gente tem várias características que fazem com que eles sejam semelhantes. Ambos são escritos em prosa, têm características narrativas, apresentam diálogos, são narrativas e textos curtos. Então, poxa, isso gera um monte de interrogação e dúvida na nossa cabeça. Poxa, eu leio esse texto, é crônica. Fulano leu o mesmo texto e é conto. E aí? É essa hora que eu entro, tá? A gente vai primeiro falar do conto, depois vamos falar da crônica e depois ver as semelhanças desses gêneros. Combinado? O conto é um gênero, como a gente já falou, de característica literária, ou seja, é um dos gêneros mais antigos. Eles eram contados por via oral, né, contação de história, e aí passou a ser escrito. Então, o conto é um dos gêneros mais antigos dentro do texto literário, né? Segundo, o conto ele é fruto da imaginação, do imaginário de alguém, né? Então, alguém foi lá, imaginou aquilo ali e criou aquela história, né? Então é por isso que a gente vê conto de fada, é por isso que a gente vê conto de mistério e é por isso que a gente vê contos de ficção. Por quê? Porque vai da imaginação de cada pessoa. E tem outros tipos de conto também, tá? Só botei 3 aqui. Segundo, que o conto é pequeno, mas tem uma
quantidade de páginas ideal para o conto? Não, a gente só sabe que é menor do que o romance, né? Bem menor do que o romance. Normalmente os contos são pequenininhos, os contos de Machado de Assis que eu amo, já falei aqui. Eles são lidos de uma sentada só. Assim, peguei um livro de conto, sentei, hoje terminei de ler o conto. É a vantagem de ler conto, né? Então, eu particularmente sou fã de conto e crônica. Mais de crônica do que de conto, tá? Mas os dois, eles são lidos rapidamente. E o conto também é lido rapidamente, assim como a crônica, né? Depois, a gente sabe que o conto ele tem as mesmas estruturas narrativas que o romance. Ele tem que ter enredo, personagem, espaço, tempo e narrador. Enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Então, eles têm a mesma estrutura do texto narrativo. Tá certo? Deu pra entender conto? Agora nós vamos para a crônica. O que caracteriza a crônica? A crônica, ela surgiu, na verdade, como gênero jornalístico, ou seja, ela era vinculada em jornais, certo? Essa crônica. Por que ela era vinculada em jornais, né? Porque muitas vezes elas eram construídas a partir de vivências vistas em noticiários. Então, eu li um noticiário, uma notícia, a partir daquela notícia eu acabava criando uma crônica. Por isso que a princípio era visto como um texto jornalístico. Hoje ela oscila entre um texto jornalístico e um texto literário. A gente sabe que tem livros de crônica. Eu sou fã do Luiz Fernando Veríssimo, o escritor perfeito de crônicas, né? Vocês sabem, eu já mostrei pra vocês então, meu amor pelo Veríssimo. Então, as crônicas, elas também são gêneros curtos e são lidos rapidamente, tá? Beleza, professora. Mas e aí, como é que eu vou saber? Vamos já perceber a diferença. A crônica, ela parte de um fato do cotidiano. Lembra que eu falei que ela surgiu no texto jornalístico? Por quê? Porque vinha de notícias. E notícias são fatos reais. Então, a crônica, elas são vivências de fatos do cotidiano. O conto é fruto da imaginação. Ah, professora, então, crônica, fato do cotidiano. Conto, fruto da imaginação. Exato. Vamos lá para as características de cada um, certo? O conto é uma narrativa curta, pequena. Só que ela é condensada, ela tem informações, certo? Limitada ao essencial, ela só conta o que é mais importante para a compreensão daquele conto, certo? Tem poucas personagens, lógico, tem poucas páginas, vai ter poucas personagens. Tem tempo e espaço limitado, ou seja, acontece num período de tempo pequeno e em um só espaço, normalmente, certo? Ou apresenta narrador observador, conta o que ele vê, ou apresenta narrador personagem, participa da história e conta a história. Lembra? Primeira pessoa. E a linguagem? A linguagem está dentro do padrão culto, mas vale ressaltar que, ora, o conto pode estar mais perto da linguagem formal, ora, ele pode estar mais perto da linguagem informal. Exemplo, se dentro do conto eu tenho um diálogo, eu vou usar uma linguagem mais informal. Se dentro do conto eu tenho um diálogo de uma entrevista de emprego, eu vou ter uma linguagem mais formal. Vai depender do contexto no qual aquele conto está inserido. Mas lembrando que a linguagem é dentro da norma padrão culta da língua portuguesa. Pode variar entre formal e informal, dependendo do contexto do conto, tá certo? Agora, a crônica. A crônica é um texto curto, só que ele é mais leve, ele não é tão condensado como o conto, ele flui com suavidade no entendimento da gente, né? Segunda característica, gente, o objetivo dele é divertir ou refletir acerca da vida. Por isso que eu sou fã de crônica, né? Ou faz a gente rir, ou faz a gente refletir. Então, objetivos importantes pra gente quando tá lendo, né? Então, eu gosto de crônica por causa do objetivo dela. Muitas vezes faz a gente rir ou faz a gente refletir. Terceira
característica, tem poucos personagens, porque normalmente ela é pequena e tem poucos personagens. Tempo e espaço limitado. Como também é curto, seu tempo vai ser pouquíssimo tempo e o espaço também vai ser limitado. Não vai ter vários espaços na história. O narrador também pode ser observador ou personagem. Ou seja, observador conta o que vê. Personagem faz parte da história e conta a história. E por último, tem a linguagem também no padrão culto. Normalmente, ele tem uma linguagem mais próxima do cotidiano do dia a dia das pessoas, né? Às vezes apresenta gírias, né? Ditados populares, né? Então a crônica é mais próxima do leitor, né? Eu noto essa proximidade entre a crônica e o leitor, tá? Então, a gente pode ter vários tipos de crônica. A gente pode ter crônicas jornalísticas, a gente pode ter crônicas humorísticas, tá? E a gente pode ter crônicas líricas, tá certo? Então a gente tem diversos tipos de crônicas, assim como os diversos tipos de conto. Deu para entender a diferença de conto e crônica? Conto, ele é mais próximo do texto literário, então ele é fruto da imaginação. A crônica, ele é mais perto do gênero do texto jornalístico, né? Então, ele se aproxima das notícias, né, dos fatos do cotidiano, certo? Beijos e saudades de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.